Eu sei que você sente diariamente alguma emoção desafiante. E eu sei disso porque eu sinto também. Raiva com alguém no trânsito, impaciência com o filho, insegurança no trabalho, rejeição em um relacionamento, medo de se expor, ansiedade com o futuro, tristeza, vazio no peito, entre tantas outras emoções. A grande questão é o que fazer quando algo assim acontece. A maneira com que cada pessoa lida com esses momentos depende muito da consciência em relação às suas emoções e aos seus padrões de reação emocional. Nós criamos desde a nossa infância reações padronizadas para tudo o que acontece. E nem sempre essas reações são as mais construtivas, o que acaba causando mais problemas, do que aquele que já estava presente. Por isso que é tão importante você entender o que são as emoções, entender como se dá o processo emocional, conhecer também os seus gatilhos emocionais e ter ferramentas para você usar nos momentos mais desafiantes. E é exatamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu vou falar também como você pode ressignificar essas emoções, ou seja, dar um novo significado para essas experiências ruins, ou desafiantes que você passou. E assim você consegue ter um maior equilíbrio emocional, uma vida mais leve, e consegue também olhar para o futuro com uma perspectiva maior. Essa maneira de lidar com as emoções que eu vou falar aqui nesse vídeo faz parte da jornada do autoconhecimento emocional. E pode ser usada sempre que você estiver entrando num campo emocional mais desafiante. Assim você ameniza o pico emocional. Pode ser usada também sempre que você já estiver em uma crise emocional. Já dentro dela, isso vai te ajudar a sair dessa crise. E pode ser usada também sempre que você sentir necessidade de trabalhar alguma coisa que já aconteceu na sua vida, mas que continua reverberando dentro de você, que continua vindo à sua mente com uma certa frequência. Antes da gente entrar nas ferramentas em si, eu vou te contar como esse método surgiu. Eu sou a Isa Araújo, sou terapeuta e antes de atuar nessa área eu trilhei as minhas próprias jornadas de autoconhecimento, movida por essa necessidade de me entender e liberar, curar essas dores mais profundas da alma. Nesses últimos 12 anos eu fiz vários processos terapêuticos com respiração holotrópica, com plantas mestras, com meditação, com bioenergética. Fiz e continuo fazendo várias formações em constelação familiar, biomagnetismo, terapia com cristais, Theta Healing, PNL, numerologia, Reiki, Enneagrama, nova medicina germânica. Então eu estou sempre fazendo algum curso e aprofundando nesses conhecimentos. Eu também já participei de diversos retiros aqui no Brasil e no exterior, Peru, México, no Egito. E a maioria desses eventos e desses cursos que eu citei aqui, eu fiz também a produção. Ou seja, além de participar, eu trabalhava também para a realização desses cursos. Então, muita gente me conhece por esse trabalho que eu faço também. Mas mesmo com todos esses conhecimentos e todos esses recursos, as oscilações emocionais continuaram acontecendo, chegando a uma crise severa em 2019. Muita gente fala ou já ouviu falar da noite escura da alma, mas a gente só sabe realmente o que isso significa quando a gente vivencia essa experiência. E foi isso que aconteceu comigo, Esse momento que na verdade vem tudo à tona, Todas as dores, todos os traumas, todos os monstros, que moram dentro da gente. E a sensação é que não tem saída, Você está presa ali naquele universo denso, e de muita dor. Eu lembro que a impressão que me dava é que não ia existir outro dia, Ia acabar tudo naquela noite. A sensação é de estar realmente nesse inferno mental e emocional. E aí eu fiquei horas, vivenciando essa experiência muito dolorosa. Para falar a verdade, eu já estava exausta, E aí aconteceu algo que mudou tudo. Eu tive um lampejo de consciência. E eu percebi que eu não precisava, permanecer ali naquele lugar. E que eu tinha recursos para lidar com o que estava acontecendo. Aí eu fiz uma oração, comecei a mentalizar a liberação desses pensamentos, dessas imagens de tragédia. Fui fazendo mentalmente essa limpeza interna e externa também no ambiente que eu estava.
E aí foi impressionante, porque à medida que isso ia acontecendo, eu percebi claramente a mudança de polaridade. Então esses pensamentos ruins, eles começaram a dar espaço para pensamentos construtivos, né? Então começou a me vir várias ideias, insights de recursos, de ferramentas, de maneira de fazer, né, os processos terapêuticos, de como usar realmente, né, o poder da mente e o poder da intenção para construir a nossa realidade. Bem, nessa época eu já conduzia grupos de meditação presenciais aqui em Brasília. E eu já usava, né, essas ferramentas e essas técnicas que eu usei comigo nessa noite. E aí, à medida que eu ia usando essas ferramentas, novas ferramentas iam surgindo, novos insights, novas percepções, ao ponto de eu sentir a necessidade de estruturar isso realmente, para eu saber em qual momento usar determinada ferramenta e como fazer essa sequência, né, para ter uma eficiência, né, nesse processo. Ou seja, aos poucos, esse método com essas ferramentas que eu vou falar aqui nesse vídeo, elas foram surgindo. E aí nesse processo eu percebi 2 pontos muito importantes. O primeiro é que a gente precisa de ter ferramentas e ter recursos para usar no momento que o pico emocional, que a crise emocional acontece. E são momentos, né, que geralmente a gente está sozinho ou se sentindo sozinho também. O segundo ponto foi, se a chave do processo é a emoção, então a gente precisa entender em profundidade, né, o que é a emoção e como se dá o processo emocional, né, para assim a gente conseguir lidar com ela. E dentro desse processo de entender as emoções, a gente tem um caminho que é mais racional, mais mental, e a gente tem um outro caminho que é mais sensitivo, né? Mais sensível, que lida realmente com a parte de sentir as emoções. E aí, para que esse processo seja mais eficiente, a gente precisa unir esses 2 caminhos. Ou seja, né, trabalhar conjuntamente o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. E aí, quando a gente vai aprofundando nesse processo, a gente percebe que é aquilo que acontece hoje nas nossas vidas, as emoções, né, que vêm à tona hoje pra gente, elas estão diretamente conectadas com aspectos profundos da nossa história, que vem desde a nossa infância e que na maioria das vezes, né, estão escondidos lá no nosso inconsciente. Ou seja, né, normalmente a gente não acessa essas informações. Por isso que é fundamental a gente ter ferramentas que trabalhem, né, essa parte que está à tona, que está visível, e ferramentas que trabalhem o que está por trás do que está visível, o que está escondido, né, lá no nosso porão mental. Outro ponto importante é a gente entender que tudo que acontece na nossa vida tem um significado. As suas emoções e todas as experiências que você tem querem te dizer alguma coisa. E dentro desse processo, na jornada, o que a gente faz é justamente explorar esses significados. Essas emoções que se mostram, né, que estão na superfície, elas são apenas a ponta do iceberg. Ou seja, né, elas protegem alguma coisa que é muito mais doloroso e que é muito mais difícil da gente encarar. Quando a gente faz essa jornada, né, de explorar as nossas experiências e de todas as emoções associadas a essa experiência, a gente começa a entender, né, o que essas emoções estão realmente querendo nos comunicar. Então, como é que a gente faz isso? Dentro desse programa, né, a Jornada do Autoconhecimento Emocional, eu dividi ela em 3 etapas, que são essas que estão aparecendo aqui na tela. Então, a primeira etapa é encarar o que está acontecendo e as emoções que estão à tona. A segunda etapa é aprofundar e explorar, né, descobrir o real significado dessas emoções. E a terceira etapa é ressignificar, né, todas essas experiências e essas emoções. Eu vou propor um exercício agora para você perceber, né, vivenciar esse processo. Traga à sua mente agora uma experiência que foi realmente desafiante emocionalmente para você. E aí você vai pegar um caderno, uma folha e vai escrever livremente, né, todo esse acontecimento. Então, nesse processo, deixe que a escrita flua, né, sem julgamento, sem interrupção. E aí você vai escrevendo, né, o que aconteceu, o que você sentiu, quais pessoas estavam envolvidas, onde você estava, né? Tudo que vier à sua mente nesse momento, você escreve e deixa registrado.
Depois que você escreveu, você vai pegar um marca-texto ou uma caneta mesmo, né? E vai destacar, né? Vai sublinhar todas as emoções, sentimentos e sensações que você descreveu desse acontecimento, né? O próximo passo é você selecionar de todas essas emoções que você sublinhou, né? Qual é a emoção mais desafiante para você ou aquela que aparece com mais recorrência na sua vida. O próximo passo é você aprofundar nessa emoção, ou seja, né, você buscar na sua memória outras situações que você vivenciou essa mesma emoção, buscar na memória também a primeira vez que você sentiu essa emoção. Achar essa primeira vez pode ser mais desafiante, porque ela vai remeter, né, a uma época que a gente não tem consciência, né, do que aconteceu, porque são experiências que a gente vivenciou desde a gestação até a primeira infância. E nesse período, nessa fase, a nossa linguagem, a nossa fala, o nosso raciocínio lógico ainda não estavam desenvolvidos, né? Então, as experiências que a gente viveu nesse período são as primeiras experiências, né, dessa descarga emocional intensa e numa época que a gente não tinha uma linguagem para expressar, né, aquilo que estava acontecendo internamente dentro da gente. Provavelmente você não vai conseguir chegar nessa origem agora, mas tudo bem, tudo certo. Para isso, né, eu uso ferramentas de acesso ao inconsciente, né, que é a meditação terapêutica. Mas essa primeira etapa de encarar e explorar a memória associada às emoções, ela já é muito reveladora, né? Ela já traz muita informação pra gente. E é importante, né, a gente dedicar um tempo para essa primeira etapa. O próximo passo que você pode fazer em casa é observar a sua narrativa, né? Observar a maneira com que você escreveu e descreveu esse acontecimento. E aí é interessante você fazer um processo de reflexão de como você gostaria que tivesse sido essa experiência e de como você gostaria de agir se essa situação voltar a acontecer na sua vida. Faça esse exercício e depois me conta aqui nos comentários do vídeo como foi para você essa experiência. Esse exercício ele é uma pequena parte da jornada do autoconhecimento emocional. Durante a jornada a gente aprofunda, né, nesse processo de exploração, buscando a emoção-chave, buscando os gatilhos emocionais, observando também a linha do tempo, né, o que aconteceu antes, durante, depois. Durante a jornada você aprende também como lidar com os picos emocionais, como mapear, né, tudo o que está acontecendo dentro de você durante um evento emocional marcante. Para isso você vai aprender e usar o CEP, que é o Canvas de entendimento do processo emocional. Depois você vai passar por essa experiência do mergulho, né, para trabalhar profundamente essas emoções dentro de você. E para isso a gente usa a meditação terapêutica, que é uma meditação diferente, né, das meditações tradicionais. Porque o foco, né, é trabalhar os seus desafios emocionais a partir do seu inconsciente. Para acessar essas informações que estão mais profundas, eu uso, né, a linguagem própria do inconsciente, que são as metáforas, as analogias, os símbolos, e eu uso recursos da PNL para fazer esse processo de ressignificar as experiências, né, e as emoções desde a raiz. Então, durante a meditação, a gente passa também por essas fases, né, de perceber como é que está hoje, aprofundar, buscar a raiz realmente, né, dessa emoção e trazer um novo significado para essa experiência. Depois da experiência com a meditação, a gente usa uma outra ferramenta para justamente fixar, né, esse novo significado. Então a gente vai criar âncoras, a gente vai reformular a narrativa, né, que você tinha anteriormente e criar novos caminhos de reação para essa emoção. Ou seja, né, a gente explora o momento atual e o significado desse momento para você. A gente mergulha no inconsciente para buscar os significados mais profundos. E a gente retorna dessa jornada, né, com um novo significado para aquilo que você vivenciou. E aí, para toda jornada, a gente precisa de um mapa. Nessa jornada do autoconhecimento emocional, a gente vai usar o caminho dos 7 chakras como guia para essa jornada.
Os chakras, eles são a ponte entre o nosso corpo físico e o nosso corpo sutil. Através deles, a gente consegue acessar informações de todos os níveis, né, dentro da gente. Desde informações que estão mais perceptíveis, né, no nosso corpo físico, a informações inconscientes, né, que estão nos nossos outros corpos. Né, mental, emocional, transgeracional e assim por diante. Então, agora que você já sabe, né, o passo a passo, as ferramentas, eu vou falar para quem que é essa jornada. Então, essa jornada é para você que está passando nesse momento por algum desafio emocional e quer entender e aprofundar nos significados, né, disso que você está vivenciando. Ou seja, né, quer entender o processo emocional e quer aprender, né, recursos, ferramentas para usar em casa no dia a dia também. Essa jornada ela é também para quem já faz terapia, ou seja, né, para quem já está explorando, né, os significados das crises emocionais e quer complementar o tratamento que você já está fazendo. E o que eu vou falar agora é muito importante, né? Se você está passando por uma crise severa de pânico, ansiedade, depressão ou qualquer desafio emocional muito forte para você, é fundamental você procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Até hoje ainda existe um certo tabu, né, relativo à saúde mental. Mas é algo que a gente tem que tratar com muita naturalidade, né? Se você está com uma dor muito forte no estômago, com certeza você vai num gastro. Então é o mesmo princípio, né? Se a gente está com uma questão psicológica muito forte, é fundamental a gente procurar ajuda especializada. Essa jornada, ela ajuda você a entender e a lidar com os momentos de crise emocional, mas ela não é terapia individual ou terapia em grupo. Então, dependendo do seu caso, é realmente imprescindível você ter, né, um acompanhamento terapêutico individual e com uma certa frequência também. Agora, falando em terapeutas, esse método ele também é muito útil para quem é terapeuta e quer, né, vivenciar e aprender novas ferramentas para usar também no seu consultório. A jornada não é uma formação, né, mas com o que você vai aprender e vivenciar, você consegue adaptar, né, para a sua realidade. Então, essa jornada é para quem realmente quer fazer esse processo profundo de autoconhecimento, né? E se conhecer é uma jornada muito intensa. É preciso ter coragem, abertura, determinação para encarar, né, o seu lado mais desagradável e reconhecer o seu lado mais belo também. E aí é importante eu frisar, né, que é uma jornada. Se você está em busca de algo milagroso, mágico, uma mudança do dia para a noite, essa jornada não é para você. Eu sei que a gente tem a tendência de achar que uma técnica, uma sessão, um profissional, ou um mestre, um guru, vai tirar de você todos os seus problemas, né? Vai transformar a sua vida, mas a verdade é que não é bem assim. Esse é um processo, na verdade, né, da nossa vida inteira. As questões, elas não desaparecem, né? O que acontece é que a gente começa a ter uma maior consciência dos nossos padrões e a gente começa a ter também mais ferramentas, né? Mais recursos para lidar melhor com cada uma das nossas feridas internas. E aí, com o tempo, né, a gente começa a lidar melhor com cada uma dessas questões. E essa é a verdadeira transformação interna. Uma outra crença muito comum é achar que vai ser um processo lindo, luminoso, só com coisas boas. Você vai entrar no porão da sua alma, lá onde vivem, né, os maiores monstros, os maiores medos, os maiores traumas. Esse processo de entrar nesse ambiente, né, nesse porão, ele dá muito medo quando você é pego de surpresa, né? Quando acontece alguma coisa e você se vê ali dentro. Mas quando você faz esse processo intencionalmente, você já vai mais preparado, né? Já vai com as ferramentas necessárias, né, para limpar, organizar a bagunça, né, colocar tudo no seu lugar. Então acaba que quando você faz isso intencionalmente, né, o processo se torna mais leve. E aí é importante frisar que é isso, né? É um processo, é uma construção. É como ir numa academia. Na primeira semana você vai sentir dor muscular, você vai se sentir pior do que estava antes, você vai querer desistir, vai querer colocar culpados externos, vai inventar desculpa, né, para sair do processo.
Mas se você vence, né, esse primeiro obstáculo e continua praticando, continua meditando, continua explorando, né, o seu ambiente interno, ou seja, né, continua fazendo os exercícios da academia, em pouco tempo, né, em poucos dias, a dor passa e você consegue, né, fazer exercícios mais puxados a cada dia. Ou seja, né, você começa a se permitir ir além. E depois você começa a sentir também os benefícios dessa prática no seu dia a dia, né? Os benefícios diretos e os benefícios indiretos. Ou seja, você começa a ser capaz de pegar um peso maior, de fazer uma caminhada mais longa. No contexto aqui da jornada, aos poucos você se permite ir mais fundo no seu inconsciente e realmente encarar, né, os traumas, as dores. E começa, né, a olhar todos esses acontecimentos de uma outra maneira também. E aí, aos poucos, né, você vai liberando, se desidentificando dessas dores, dessas experiências. E você vai construindo, né, uma nova maneira de encarar tudo isso que aconteceu. Mais uma vez, né, não é da noite para o dia. Você ficou anos estruturando todas essas reações que você tem hoje em dia, né, desde a gestação até hoje. Então leva um tempo também, né, reconstruir essas estruturas. É realmente como construir uma casa nova, né, com um porão um pouco mais ajeitadinho. E aí, quando você menos espera, diante de um acontecimento corriqueiro, né, da sua vida, você começa a ter novas atitudes. Ou seja, né, você começa a perceber os benefícios de médio e longo prazo dessas práticas. Então, agora que você viu como funciona, eu te convido a participar desse processo mais intenso comigo na jornada do autoconhecimento emocional. A jornada ela é estruturada para atender a nossa parte mais racional, né, com conteúdo, com fundamentos, e para atender a nossa parte que aprende através da experiência. Então, a gente tem, né, a parte de conteúdo e a parte das práticas. Então, durante a jornada, você vai aprender sobre o processo de autoconhecimento, sobre o processo emocional. Você vai aprender também sobre a meditação e vários recursos, né, que a gente usa durante a meditação, né, como é a respiração, por exemplo. E você vai colocar em prática tudo isso. São 7 módulos de práticas. Em cada um deles, a gente vai vivenciar um conjunto de emoções específicas. E a cada módulo a gente tem esse processo, né, de explorar os elementos mais racionais e de explorar os elementos mais inconscientes. E a cada módulo você vai aprender diversas ferramentas, né, que elas podem ser usadas tanto em conjunto quanto separadamente à medida que você sente necessidade na sua vida. Essa é uma jornada 100% online, com videoaulas, materiais de apoio, planilha dos exercícios, né, e o áudio das meditações. O acesso é imediato, você recebe o login e a senha no seu e-mail. Você pode acessar o conteúdo a qualquer momento, aonde você estiver, do celular, tablet, do computador. Você pode também fazer o download das aulas para você ouvir, né, ver e ouvir no momento que você estiver sem internet. Então é bem prático esse sistema, né? Ele atende a todas as necessidades. Você tem acesso a essa jornada durante 2 anos, né? Ou seja, você pode ver, fazer e refazer os exercícios quantas vezes você sentir necessidade. E você vai ter acesso também às atualizações do curso, né? Eu estou constantemente desenvolvendo novas ferramentas e elas vão ficar todas na área de membros. Então, se você quer se conhecer melhor, se você quer ter recursos para lidar melhor com as suas emoções, se você quer aprender a trabalhar com o seu inconsciente e fazer, né, essa reforma interna, deixar o seu porão mais habitável, ressignificar as suas dores, os seus traumas para ter uma maior liberdade emocional, essa é a oportunidade. Clique no link aqui abaixo e faça sua inscrição. Você vai começar agora mesmo a entender e trabalhar suas emoções. Depois você vai até agradecer, né, todas as suas experiências ruins e todos os traumas, né, por eles terem te conduzido a uma melhor versão de você mesmo. Quando você entende, né, o significado maior dos acontecimentos na sua vida e quando você constrói essa sua própria narrativa, você se fortalece, você cria mais autoconfiança. O futuro se abre para você, né? Você sente essa energia pulsando dentro de você e você faz essa jornada de volta à vida. Então te vejo já já lá dentro da jornada.
Até logo, tchau, tchau.